Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Vamos meditar alguns versículos. Glória a Jesus, a sua santa palavra. Amém. Aleluia! Aqui, irmãos, semana passada eu falei de Saulo que virou Paulo, a conversão. Hoje nós vamos falar depois da conversão. Amém. Amém, glória a Deus. Com o mesmo personagem, Saulo que virou Paulo, o grande apóstolo. Amém. Atos capítulo 9. Vamos meditar no versículo 9, no 18, no 21 e no 23. Amém. Começar pelo 9. E Paulo esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. O que a palavra de Deus mostra-nos aqui nesse versículo? Que logo após a conversão, não fala especificamente do jejum, a palavra é jejum, mas se ele não comeu e nem bebeu, logo após a conversão ele estava jejuando. E o jejum muito forte para castigar a carne e vencer a carne, porque o jejum destrói a carne. Ele nem bebeu e nem comeu durante 3 dias. Saulo que virou Paulo. E hoje em dia muitos crentes, esquecem a prática do jejum. Glória a Deus. Para vencer o maligno é preciso vigiar, orar e jejuar. Se só jejuar e orar, sem vigiar não vence. Tem que ser praticamente os 3 completos. Se não for os 3, não tem como. Mas Jesus fala na parábola das loucas, das virgens, que vigiai e orai. E também dá para acrescentar jejuai. O jejum é uma arma muito potente contra a carne. Porque quando você renuncia o que a carne pede, por consequência você também vai conseguir dizer não aos desejos carnais. Quanto mais você castigar a carne, igual ele fez aqui, sem beber e sem comer, nós vamos conseguir vencer as tentações carnais. Só que hoje em dia praticamente ninguém quer jejuar. Um fala que não dá para acrescentar no trabalho, no dia a dia. Outros falam que a barriga dói. Inventam um bocado de desculpas para tentar agradar a Deus. Só que o nosso Senhor e Salvador Jesus o Nazareno, ele, antes de ser tentado pelo diabo, ele jejuou. E se nós que somos falhos, nós não jejuarmos, estamos perdidos. Se o próprio Jesus jejuou antes do diabo vir, que foi Jesus que criou o diabo.
O diabo era um anjo. Jesus participou da criação. Então, o próprio Jesus jejuou para aquela criatura que ele mesmo fez vir tentar ele. Ele jejuou. E se o crente hoje em dia não jejuar, Deus do céu, está perdido, está complicado. E como está chegando a Semana Santa, né? Deus colocou esse pensamento na minha cabeça que eu era pensando em rir sozinho lá em casa, meditando. Porque a maioria do ser humano, ele só jejua na Semana Santa. Só jejua na Semana Santa. Quase todo ser humano, não sei se tem essa tradição em outros países, né? Mas aqui no Brasil, você vê um povo que não é cristão, né? Não segue a Jesus, só jejua na Semana Santa. Só jejua na Semana Santa. Lá em casa mesmo é uma tradição. Não tem como lembrar lá em casa. Tudo lá naquela tradição, né? Naquela cultura, estão jejuando. Mas deixa que só vai jejuar de novo ano que vem, na próxima Semana Santa. Olha como o ímpio é. O ímpio é burro e tolo e cego. Só quer jejuar na Semana Santa. É complicado. Então, irmãos, Paulo mostra aqui que logo após a conversão que você aceitou a Cristo, você quis Cristo em sua vida, o jejuar faz parte de sua vida. Logo em seguida, ele jejuou fortemente, que até cego ele estava. Às vezes alguém vai dizer, ele estava sem ver, não, ele jejuou, porque ali, quando ele teve um encontro com Jesus, ele já viu que o mundo era diferente. Então, irmãos, temos que jejuar. E às vezes tem crente também que perde para o ímpio, que o ímpio jejua na Semana Santa, mas tem muitos crentes nas igrejas dos termos geral que nem jejua. Aí pronto, se nós perdermos o ímpio, estamos perdidos. Acabou. Não tem como nós vencermos o diabo e nem fazer ele correr. Ele vai continuar rindo da nossa cara. Vamos ao versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Logo a conversão, o ser humano abre-se os olhos. Mas não é um olho fisicamente igual o nosso, não, só a carne, não. É no espiritual. A luz do Espírito que brotou em seu peito e levou a você sentir o desejo de querer seguir a Cristo. Esse mesmo Espírito abre os seus olhos espiritualmente. Ele abre. É como se caísse escamas e escamas pretas. Por que pretas? Porque quem está cego espiritualmente está em trevas. Não é uma escama normal de peixe transparente. É uma escama preta. E coloque preta nisso. Uma escama preta, escura, que caíram dos olhos de Saulo, que virou Paulo. E ele recuperou a vista. Que ele ia para prender os cristãos. Mas quando Jesus abriu os olhos dele espiritualmente, ele viu o quanto ele ia errado, respirando violência. Aí ele viu o quanto pecaminoso ele era e
foi se tornando outra pessoa. Então, levantando-se, foi batizado. Aqui, o crente que veio para a igreja, cultua vários anos e não quer ser batizado, ele não quer compromisso com Deus, nem com Jesus e nem com o Espírito Santo. Se você se converteu, abriu seus olhos, você conseguiu enxergar espiritualmente, o normal com o tempo é que você desça as águas. Firme o compromisso com o Evangelho de Cristo. Não existe crente sem compromisso com Jesus. Se não tem compromisso com Jesus, não é crente. É simples assim. 1 mais 1, 2. Não tem como. Se não quer compromisso com Jesus, não é crente. E nunca vai ser. Para sermos crentes, temos que ter compromisso com o Mestre. E a conversão leva ao batismo. Não tem para onde correr. Se não for batizado, não é salvo. A própria palavra diz: tem que ser batizado. Então, irmãos, aqui não, né? Entre nós, mas por aí tem muitos seres humanos espertos e também cegos espiritualmente, que às vezes ficam enrolando para descer as águas sem ter noção que não existe o amanhã. Se você já está um tempo na igreja e viu o desejo de descer as águas, tem que se batizar e firmar o compromisso com Cristo, o nosso Senhor. Versículo 21. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isto veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Esse aqui é que é o bom. Por quê? Porque aqui, como Saulo ia para perseguir e prender os cristãos, os seres humanos, a multidão próximo, ficaram sem entender como rapidamente ele trocou de lado. Se ele ia perseguir os cristãos, prender, e às vezes se os servos de Deus resistissem, às vezes ele matava, ele era perverso. Então, todo mundo ficou sem entender, porque ele fazia uma coisa, perseguia os cristãos, batia, prendia, e logo depois ele estava do lado dos cristãos, estava do lado de Jesus. Aqui é a mesma coisa nos dias atuais. Quando o ser humano se converte, o ímpio, cego, ele sempre vai lembrar o que ele fazia. Ele nunca vai bater palma para a atitude que ele teve de seguir a Jesus. Ele sempre vai fazer igual eles falaram aqui. Oxê, ele estava um dia desse ali bebendo, rapaz, e agora está na igreja. Oxê, ele estava ali usando droga ontem, já está na igreja hoje. Que negócio é esse? Ele estava lá no bar bebendo, bebo, e hoje já está na
Jesus. Mas não, ele lembra o que nós fazíamos. Aí estava ali. Ontem estava ali, hoje ele está na igreja. O ser humano pensa desse jeito. Do meu jeito, eles aqui, ó. Ele vinha perseguir e levar para os sacerdotes. Prender e levar para os sacerdotes. E agora ele está do lado deles, sem entender. Do mesmo jeito é nós, quando nós abrimos nossos olhos, nós não, né? Jesus, por sua misericórdia, abriu os nossos olhos e nós começamos a chegar espiritualmente, às vezes até o que nós conhecíamos, né? Que agora, quando nós estamos em Cristo, nossos amigos os que estão aqui, os que estão lá fora é conhecido. Às vezes eles fazem até aquela brincadeira de agora vai virar pastor. Eu mesmo, quando eu me converti, eu fiz muito. Vai virar pastor, 2 meses abriu a igreja. Esse é o palavreado do ser humano, quando o outro vem à convenção e ele não tem coragem de seguir o mesmo caminho, o mesmo. Aí ele vai falar do passado, igual Satanás acusando. Em vez de dar parabéns pela atitude valente e corajosa do ser humano em seguir a Jesus nesse caminho difícil e tribulado. Agora vamos meditar no versículo 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Eles vendo que Saulo plenamente era uma verdadeira conversão feita pelo próprio Jesus, eles tramaram a mesma trama que fizeram com Jesus, queria matá-lo. Quando viram que ele realmente era movido por Deus e pelo Espírito Santo, eles o perseguiram. Então, o crente, quando se converte, ele já passa a ser perseguido. Por quê? Porque ele é inimigo do mundo. Se ele é servo de Deus, ele é embaixador de Deus. E se nós passamos para o lado de Deus, o mundo é nosso inimigo. Então, por isso que tem perseguição. Tem que haver perseguição, de alguma forma. Calúnia, difamação, fofoca. Tem que ter alguma coisa querendo atrapalhar o crente. Se não tem perseguição, não tem conversão. É meio forte, mas é a verdade. Porque Paulo se converteu e logo em seguida ele foi perseguido. Então, assim quando o ser humano se converte, não se levantar nada contra ele, não teve conversão. O que teve? Ilusão. A pura verdade. Se não tem conversão, tem ilusão. Ele está iludido, está enganado, está andando errante na casa de Deus. Se o crente não é perseguido, tem algo errado. Tem algo errado. Eu sei que não é toda hora que, é para
alguma coisa querendo nos atrapalhar. Tem que ter para em si ser mostrado Cristo em nós. Porque o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições. Tem que ter perseguição. Se não tem perseguição, não tem conversão. Mas nessa perseguição aqui, de matá-lo, de não, qualquer coisinha, às vezes até dentro da família mesmo, se levantar calúnia, é uma perseguição. Não precisa vir para nos matar, né? Vamos ser hipócritas e dizer que é só perseguição se vir para matar. Não. Difamação, calúnia, fofoca, tudo isso é um tipo de perseguição. E eu creio que todo servo de Deus, um dia já passou por isso e vai passar. Não tem como. Alguma coisa vai se levantar. Se levanta. Não tem como. Então, irmãos, para ter conversão tem que ter perseguição. Se não tem perseguição, tem ilusão. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para hoje. Amém? Graças a Deus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia! Agora vamos conceder a oportunidade à nossa irmã Rita. Amém. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus, salve o povo de Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém!